Doutor Jorge, seja bem-vindo a Cada Vez Mais Ouvida. Muito obrigado, um prazer enorme poder conversar consigo, com todos os nossos ouvintes e partilhar um pouco o que o Centro Cultural Brasil Moçambique oferece e como é que nós estamos a funcionar hoje em dia, não é? Sabemos que o funcionamento de hoje tem algumas particularidades pelo momento que a gente passa. De facto, tem mesmo algumas particularidades. Mas antes mesmo de irmos para o funcionamento e o que a casa oferece, quando é que surge esta casa? Olha, o Centro Cultural Brasil Moçambique, antigo Centro de Estudos Brasileiros, ele foi fundado, criado aqui em Moçambique em 1989, dia 27 de novembro, mais precisamente dia 27 de novembro de 1989. Né? Ela faz parte de uma rede de centros culturais do governo brasileiro, chama-se Rede Brasil Cultural. Essa rede está em 24 países. Moçambique é um dos países que já tem há um pouco mais de 30 anos um centro cultural e com uma missão de difusão da língua, da cultura, das artes dos países de expressão portuguesa, do Brasil e de outros países parceiros daqui da região e do mundo todo. Este centro, batizado como Centro de Estudos Brasileiros, ele inicialmente começou logo com 2 galerias de arte, com um auditório, uma biblioteca, com uma especialidade em literatura brasileira e moçambicana. Acolheu os seus primeiros eventos, quer dizer, as primeiras ações já aconteceram mesmo em novembro, dezembro de 89, né? No ato da abertura do centro. Mas depois, com uma atividade mais regular, muito focada inicialmente para as artes plásticas e para a literatura, isso para o segundo semestre de 1990. Né? E de lá até hoje só interrompeu quando nós estivemos parados para fazer obras de reestruturação do centro há sensivelmente 4 ou 5 anos atrás, durante um período de 1 ano e meio. O que quer dizer que o principal objetivo era que os brasileiros sentissem-se em casa aqui em Moçambique. É importante que sim, que todo brasileiro que esteja em Moçambique, ou que passe em Moçambique, esteja integrado na cultura moçambicana através do centro e como se revejam da cultura brasileira aqui no centro, com exemplos muito claros, como a festa junina e o carnaval, são festejos, 2 principais festas populares brasileiras, né? E um pouco no mundo, mas que sentam realmente um espaço do Brasil. Mas o centro, como eu disse inicialmente, é um centro de difusão da cultura brasileira e moçambicana, aproximação dos 2 povos, difusão da língua portuguesa, e diria que é muito mais do que um lugar onde os brasileiros sintam-se em casa, mas como um lugar onde os moçambicanos sintam-se acolhidos pelo Brasil, e um lugar onde os moçambicanos podem dar a conhecer o que é de melhor das artes e cultura em Moçambique para o próprio Moçambique. A pauta da agenda que nós temos é uma pauta que ao longo desses anos todos foi muito voltada para a difusão da cultura moçambicana, acima de tudo, como eu disse no início, era muita atividade de artistas de artes plásticas de Moçambique, mas também nós não esquecemos que é importante que através do centro nós tenhamos uma proximidade muito maior com o Brasil e tentamos de alguma forma encontrar sempre este primeiro intercâmbio cultural, né? Depois esta de reafirmação das culturas desses 2 países e principalmente a difusão da língua portuguesa. Nós ensinamos português para estrangeiros na vertente brasileira. Hoje em dia discute-se muito a vertente brasileira, a vertente moçambicana, mas a visão hoje em dia não é tanto como a vertente brasileira, mas lecionamos português na perspectiva da multiculturalidade da língua, né? Sabemos que o português é falado de várias formas, em vários países falando de língua portuguesa, em muitas situações batizado até com língua português brasileiro, português moçambicano, português de Portugal ou de outros países, mas português é um só, é uma língua só e ele é entendido com as diferentes variantes, assim que dentro deste universo plurilinguístico da língua portuguesa. E o centro, nesta sua missão da difusão da língua, né, também associado a eventos ou atividades na literatura.
da literatura moçambicana e da literatura brasileira. E desses eventos, como é que são efetuados? Qual é o processo até se chegar a esse nível de se efetuar um evento pelo Centro Cultural Brasil-Moçambique? Nós temos vários eixos de ação, né? Difusão da língua, vou chegar aí, como depois quem tem interesse em apresentar um projeto ao centro pode chegar. Mas nós temos dois pilares, que é a difusão da língua, a literatura, as artes visuais, as artes cênicas, que incorporam o teatro, a música, a dança, e o cinema e a arquitetura, principalmente do ponto de vista da cultura e da língua. Também o desporto é uma atividade importante aqui do Centro de Difusão do Desporto brasileiro, com a capoeira, e a capoeira não só tem uma de difusão do desporto, mas também da cultura, né? É o desporto com uma identidade brasileira, uma particularidade muito voltada para a cultura brasileira. E o futebol, de uma forma geral, né? Mais global. E nós recebemos projetos dentro desses eixos, né? Projetos que têm a ver com a língua, trabalhamos muito com as universidades, os nossos leitores são os principais pontos de ligação com as universidades, trabalhamos muito com as escolas para difundir aquilo que é a língua, mas é uma coisa que eu não falei antes, depois eu vou ver uma nota de rodapé aqui só para depois, quando eu terminar desses eixos, poder falar. É importante entendermos o centro também nessa dimensão. Depois as artes plásticas, a literatura, o teatro, como eu havia dito, o cinema. Todos eles têm um curador, uma equipe de curadores que avalia os projetos que nós recebemos. Os candidatos podem enviar diretamente um projeto seu ao centro. Nós não temos já aberto com regularidade editais para projetos a serem financiados. Eles acontecem assim, dentro daquilo que nós já definimos como principais ações ao longo do ano, como a Feira do Livro de Maputo, organizado pelo município, como o Festival Resiliência, alguns ciclos de cinema, a difusão do cinema brasileiro e cinema dos Palopes. Fora isso, nós temos as candidaturas de quem tem realmente interesse em mostrar seu trabalho numa dessas áreas. Aprovado o projeto, a gente faz a produção de todo o evento. Mas nosso centro não é um centro de produção de eventos, apesar de nós produzirmos alguns, é um centro de acolhimento, de iniciativas individuais e coletivas. E é isso que faz praticamente 99% da nossa programação é ser uma programação de acolhimento, né? O que quer dizer com isso? Quer dizer que quem tem uma peça de teatro queira apresentar, nós cedemos toda a estrutura para acolher a peça, a divulgação e a técnica necessária, e o evento ou a peça é realizada. E assim acontece com uma série de iniciativas que nós mantemos ativas aqui no nosso centro. Mas voltando um pouco atrás, que eu não havia deixado de lado, é que o centro também é um ponto aplicador da língua portuguesa para quem estuda no Brasil, para os candidatos que vão fazer curso de licenciatura, mestrado e doutorado. Nós aplicamos um exame de proficiência da língua portuguesa para moçambicanos ou estrangeiros, residentes ou não em Moçambique, para poder usufruir dessas bolsas de estudo. E nós também somos um ponto de aplicador dos exames do CELPE-BUS, que são exames para aceder a essas bolsas, e um ponto também de conexão entre estudantes moçambicanos e universidades brasileiras. Já enviamos através do Centro Cultural. Não é a única instituição em Moçambique que tem acordos de educação estabelecidos com o governo brasileiro, mas é um dos principais pontos de acesso para as universidades brasileiras. Enviamos anualmente estudantes para o curso de doutoramento, mestrado e licenciatura, como havia dito, né? E é essa que era preciso lembrar aqui, que quem tem realmente interesse em estudar, fazer o seu curso no Brasil, aproxima-se para o centro, e a única plataforma, ou o único meio, digamos assim, o único meio de divulgação dessas vagas para universidades brasileiras é através da nossa plataforma do Facebook do Centro Cultural, do Instagram e do website da Embaixada do Brasil em Maputo. Então, esses são os vários mecanismos ou várias ações que o centro tem
de chegar a este grande público moçambicano, gente interessada, usuário, para o nosso centro, né? A nível da literatura, das artes plásticas, artes cênicas, ensino da língua, candidatos para cursos de universidades brasileiras e por aí vai, né? E mesmo para esses candidatos para cursos no Brasil, eu gostava de saber, basta apenas aproximarem-se aqui à casa ou devem ter um nível específico? Para aceder a um curso superior temos que ter um nível médio ou equivalente do sistema de ensino nacional de educação, né? Tendo isso, já estão reunidas as mínimas condições para que possa aceder a essas bolsas. A instituição é aberta a todos, sem discriminação de idade, de religião, de sexo, a todos moçambicanos residentes em Moçambique ou não, e estrangeiros residentes em Moçambique. Pois bem, voltando um pouquinho mais para trás, ficou algo pendente aqui. Por quanto tempo é que dura uma exposição de artes plásticas? Normalmente, as exposições devem levar, quando eu digo normalmente, é o ideal, digamos assim, porque não existe um tempo determinado para uma exposição. Normalmente é 30 dias, que eu acredito ser o mínimo. Por que a gente dá tanto tempo mínimo a uma exposição? Acontecem situações de exposições de uma semana, de um dia, né? São coisas bem pontuais, associadas sempre a outras causas, digamos assim. Mas uma exposição de artes plásticas de um artista, no mínimo um mês a 3 meses. Porque as exposições, como nós sabemos, fora o dia da inauguração, que aparece sempre um número considerado de visitantes, normalmente, né, digamos assim, de 30, 40 a 100 pessoas, digamos, outras pode ser muito mais, ou no dia a dia são poucas pessoas que veem a exposição, e o tempo para entender uma exposição de artes plásticas é muito mais lento para entender uma peça de teatro ou um filme, uma coisa assim, digamos assim. Por quê? Porque cada trabalho tem uma leitura que precisa de tempo de leitura desse trabalho. Tem códigos visuais que são extremamente importantes que a gente aprenda para poder perceber a exposição do artista, a linguagem desse artista. E esse tempo é preciso. Ninguém vê uma escultura, uma pintura ao vivo rodeada de mais 50 pessoas, né? Mas vemos um filme, vemos uma peça de teatro. É essa questão do time que eu estou aqui falando, da percepção da obra de arte. E depois é preciso trabalhar. Nós vemos as exposições de artes plásticas não meramente comerciais, portanto, que tenham esse lado comercial em alguns momentos, em algumas situações, mas temos um papel educador em tudo isto. Aliás, está um pouco por trás de todas as ações que nós fazemos, do nosso papel de educador, porque os centros, uma das principais ações do centro, a responsabilidade do centro é serem instituições também de educação, né? Educação pela arte, pela cultura. Nunca devemos esquecer isso, que nosso papel também é educação. A educação não é só nas escolas, a educação é também no campo de jogos, numa competição de basquete, numa competição de futebol, é também educação. É educação numa peça de teatro, no cinema e os centros culturais têm esse papel importantíssimo de educadores, contribuir para a educação. E aí, nossa responsabilidade em fazer chegar a educação através das artes plásticas nos chama a consciência. Temos que fazer visitas guiadas às escolas, visitas guiadas a grupos especializados, conversa com o artista, atividades com o artista. Normalmente nós privilegiamos sempre uma atividade com crianças, onde as crianças podem ter contato com o artista, pintar, desenhar, ter contato com as artes de uma forma mais interativa, mais participativa, e por isso que é preciso que a exposição fique muito mais tempo, senão não dá tempo da gente, não dá conta de poder trabalhar a todos esses níveis. Cumprido todas essas frentes de sermos capazes de divulgar o trabalho do artista, contribuir para
para aquilo que são as indústrias culturais, no sentido de o artista poder vender o seu trabalho, com essa possibilidade de poder adquirir melhores materiais para continuar a trabalhar, ter esse papel de educação com as escolas e vários públicos que se aproximam ao centro e trazer a reflexão sobre as artes plásticas e o papel desse artista neste contexto. Nós entendemos que estão criados os mínimos quando se faz uma exposição. Então, quando os artistas querem fazer uma exposição, a equipe ao centro tem que pensar em tudo isso. Quando elas são pensadas em tudo isso, quando os assuntos são de interesse social, cultural e educativo, nós damos prioridade a esses projetos, né? Então, que os artistas plásticos que nos ouvem, se eles forem capazes de pensar nos seus projetos positivos, um trabalho que abranja todos esses interesses, o seu projeto atualmente é imediatamente acolhido. É preciso avaliar todas essas questões que estamos aqui a falar, né? A nível do teatro não foge muito. Do ponto de vista da educação, claro que nós não vamos atingir públicos como atingimos, da mesma forma como atingimos das artes plásticas, mas temos um outro espaço no campo das artes performativas, que é muito mais voltado para o teatro e para a dança, é que nós contratamos grupos que são convidados a fazer peças de teatro para crianças, para além de abrirmos um espaço para crianças que podem pagar, ou não, os pais podem pagar para os seus filhos verem essas peças de teatro, são peças educativas. Nós convidamos sempre alguns estudantes ou alunos da rede pública ou de comunidades, com uma percentagem de acesso à sala de espetáculos, para também que essas crianças que não têm, os seus pais não têm as mesmas facilidades de colocar os seus filhos sempre em peças de teatro, possam pelo menos uma ou duas vezes ao ano estar aqui e ter acesso a uma peça de teatro infantil, né? É feito também quando temos ciclos de cinema, há sempre um dia dedicado para um cinema para crianças, porque é importante que todas as nossas ações sejam pensadas também para a formação de novos públicos. Formação de novos públicos não é só do interesse que nós tenhamos mais público nas nossas instituições, mas também com o interesse de dar a essas crianças, neste caso, a oportunidade de acesso à educação cultural, né? Que de uma forma, mentor da escola consegue fazer as melhores respostas a isso. Muito obrigada. Como é que a casa tem funcionado agora nesses tempos de pandemia? Nós, quando nos permite, temos eventos mistos, quando nos permite, digamos assim, quando nós podemos fazer espetáculos de teatro ou de dança, que são públicos muito mais contidos, a gente faz presencialmente quando assim nos é permitido pelos decretos presidenciais. Quando nos é permitido, funcionamos só com eventos online. São estruturas de trabalho muito diferentes, nem todo artista está confortável em trabalhar de forma virtual, mas aqueles projetos que se acolhem muito bem em formatos online, a gente faz. Nem tudo é possível, né? Com as melhores respostas, porque nós temos sempre avaliar o alcance e as respostas que nós vamos ter, tanto a nível daquilo que o artista pretende passar, tanto a nível daquilo que os públicos vão poder alcançar, né? As exposições funcionam de alguma maneira com uma programação online, com visitas guiadas, com pensamento do artista sobre o seu trabalho, uma parte funciona. Os debates têm esta facilidade de ser mais fácil de realizar, no sentido de que não perde nada ver um debate pelas plataformas do Facebook ou YouTube que nós temos, mas teatro perde um pouco, naturalmente. O cinema também não perde nada, muito, né? A estrutura que o centro tem permite nos mexermos bem nesse sentido, não é? Mas tem um lado, que é o fato de nós não termos públicos e trabalhar esses públicos da forma como nós sempre fomos treinados a trabalhar e obter este retorno imediato, mas também temos que nos adaptar a treinar novos públicos nas plataformas virtuais, que nós temos.
que é um outro trabalho que tem que ser feito, é uma adaptação da nossa equipe técnica da programação. Nós temos de adaptar a isto e estamos sendo formados para que nós possamos responder também a isso. Moçambique, em parte, está um pouco atrasado em relação a alguns países naquilo que é produção de eventos virtuais, né? Quase que não se fazia, muito raramente se fazia, como se fazia agora com a pandemia. Algumas instituições já faziam isso na Europa, outras realidades já faziam coisas mistas, né? E se adaptaram e encontraram respostas muito mais rápidas. Nós, porém, de não termos um alcance da internet a nível nacional, comparativamente a países como o Brasil, por exemplo, nós também não temos a educação. Isso é preciso ser trabalhado. Mas vai ficar um legado. No final de tudo isso, acredito que vai ficar um legado em que nós temos de estar prontos para depois sermos capazes de entender que este evento ele funciona perfeitamente nesta plataforma ou naquela. Aqui está a plataforma de forma geral, ou presencial ou online. Este evento pode funcionar nas duas, né? E nós podemos responder e ampliar o nosso campo de ação, né? A nível do ensino da língua portuguesa, nós ampliamos, nós damos alcance. Nós nunca tivemos antes, que é o centro, estudantes de língua portuguesa que vivessem em outros países. Agora nós temos, que o alcance é maior. O ensino da língua continua a haver, naturalmente. Só já aprende a língua de uma forma virtual. O professor está lá presente, tem esses ganhos. Podemos ter também turmas futuramente com ensino da língua presencial ou turmas com ensino da língua virtual. Nós alcançamos um público. Isso é um pouco a experiência de todos os centros aqui, não só o centro CBM, mas um pouco no mundo todo. Nós já alcançamos um público muito maior, né? As respostas da nossa programação estão cada vez mais multinacionais, então, assim. Fazemos eventos hoje que são produzidos diretamente do Brasil, mas são eventos do Centro Cultural. O artista já não tem que estar em Moçambique para dar um evento aqui no centro. Ele está no Brasil, está numa universidade, está no Centro Cultural, está na sua casa, produz um evento aqui, alimenta a programação. Digamos, os nossos artistas, eles estão também a produzir para públicos que não estão numa realidade moçambicana, está em outros países com outras sessões culturais, digamos assim. Isso é um ganho de alguma forma, né? O ser humano tem essa capacidade enorme de poder se adaptar e superar cada desafio que é colocado, né? Não só transpor um morro, digamos assim, dando a palavra, não é só transpor, conseguir dar volta a isso, mas conseguir transformar um morro em um trampolim, né? E esse sai-se melhor nesse momento da pandemia, quem realmente consegue transformar todas essas dificuldades em equações que resultam em grandes respostas para aquilo que é a nossa dinâmica. E já agora, nós já estamos quase no fim da nossa conversa. Eu gostava de saber quais são os horários de funcionamento. Ela é aberta ao público das 10 às 17 horas, mas neste momento da pandemia a gente recebe normalmente por marcação, né? Tem um contacto do centro, a pessoa entra em contato com o centro e faz a marcação do que pretende fazer. A exposição está aberta também, tem uma exposição aberta ao público das 9 às 17 horas e assim vamos, né? Mas é importante que vocês entendam que as instituições não estão totalmente fechadas, em alguma função elas estão abertas e visitem o que é o Centro Cultural, não só para ver a exposição, ou para tirar aqui alguma dúvida, esclarecimento sobre a programação, sobre o curso de português ou as bolsas de estudo, mas são instalações que nos dá algum prazer de estar, né? Nós estamos aqui na Baixa da cidade de Maputo, entre a Avenida 25 de Setembro e a Karl Marx, né? Quem conhece a Baixa de Maputo sabe a agitação que é esta cidade. É uma cidade que quase não tem espaços onde a gente possa sentar, ler um livro. Então, neste caso, venha aqui ao centro, tem sempre um espaço em que pode sentar, ler um livro aqui na nossa esplanada e descansar um pouco desse ruído da cidade quando se prepara para voltar para a sua casa. Muito obrigada pelo convite. Eu serei uma das pessoas que irá para ler um livro. Muito obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada por ter se disponibilizado
a fazer-nos conhecer um pouco sobre esta casa. Muitíssimo obrigado, o prazer é sempre meu de poder